O Galactus ele é conhecido então por ser um devorador de mundos. Alguns acham que ele é então um vilão, outros já acham que ele é um perigo ou um equilíbrio para a própria natureza do universo em si, capaz então de devorar planetas, estrelas, galáxias e também até mesmo dimensões. Galactus ele também é respeitado até mesmo pelas entidades da Marvel em si. Já o Unicron, ele também é uma das entidades também mais poderosas do seu universo, se não a mais poderosa do universo Transformers em si, considerado então a representação da destruição, do caos ou mal do próprio universo em si. E assim como o próprio Galactus, o Unicron também ele é o devorador de mundos, galáxias, universo e até mesmo também o multiverso. Mas qual que é o devorador mais poderoso aí entre esses dois? Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos no mais um duelo. E a recomendação de HQ de hoje, do vídeo de hoje, né, é o Surfista Prateado, Mundos Diferentes. Vocês podem adquirir essa HQ, link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Lembrando que se vocês quiserem apoiar o canal para ter também mais batalhas também, é só deixar aquele like top nesse vídeo. E se possível também se inscrever no canal também para vocês receberem todas as batalhas possíveis que vocês também estão sugerindo nos comentários. Vamos então para a análise em si. Bom, Galactus ele é tratado na Marvel com uma existência abstrata. O Vigia, o Ato, né, ele chegou então a comentar que o universo ele ficaria muito triste se o Galactus então não estivesse lá. Ele também existe então para poder manter a taxa de destruição universal sobre o controle. A Morte também já chegou então a dizer que o papel dele no universo é mais importante que ela. E como prova também da sua própria importância, ele também tem a permissão para uma audiência com o Tribunal Vivo, o juiz do multiverso. Galactus ele é uma parte natural do universo e também é essencial para a própria estabilidade da vida, morte, criação e também destruição. Chegou também a paralisar o intermediário numa luta. O intermediário, como comparação, ele é uma das entidades mais poderosas da Marvel, onde ele também chegou então a forçar o Doutor Estranho com o poder da própria eternidade e fazer com que Lorde da Ordem e também Mestre do Caos ajudasse então a combater ele. Lutou então contra o próprio Screer e também o outro, entidades também absurdamente poderosas, e essa luta então ameaçou então todo o universo em si, no qual então existe então uma quantidade infinita deles, sendo também bastante reconhecido por também enfrentar o Odin. Quando ele enfrentou o Odin em si, deu então uma cabeçada nele com todo o seu poder. O Galactus logo em seguida chegou a levantar também de boas, sem precisar então de nenhuma ajuda, e ficou muito bem. Foi capaz então de derrotar também o Celestial com apenas um único ataque de energia. Os Celestiais que estão ligados, né, diretamente ao próprio multiverso Marvel em si. Lutou contra o Mephisto para poder recuperar seus arautos e também a sua batalha entre eles ali, né, jogar abalar então galáxias. E também no final o Mephisto então teve que desistir da luta, já que então com o Galactus estava então absorvendo então o seu próprio reino. A sua resistência ela é muito absurda, já que como quando ele absorveu, né, e também sobreviveu a granada da própria matéria escura, que deveria então apagar ele da própria existência. Sobreviveu também a onda da própria aniquilação, que é usada então como uma onda interdimensional para poder destruir também entidades cósmicas, como por exemplo o próprio Galactus em si. O Devorador de Mundos também sobreviveu então à morte do próprio multiverso. Ele e o Franklin Richards conseguiram então sobreviver ao fim dos tempos, enquanto então todo mundo então tinha então morrido. Galactus também sobreviveu também às supernovas mandadas então pelo próprio Thanos, sobrevivendo também ao próprio cubo cósmico, também resistiu ao próprio colapso de dois planetas, enquanto então Thanos estava então amplificado então com o poder maior. Ele disse que o Galactus então tinha 67% de chance então de sobrevivência. E um dos efeitos então interessantes dele, né, é que ele foi então capaz de atacar a Força Goblin, que tem então poderes dos Beyonders, né, que são então amplificados, e a Força Goblin havia então atacado a própria Força Fênix, que também tinha então matado um Celestial, enquanto então Galactus conseguiu sobreviver a essa entidade que é a Força Goblin, sendo então capaz então de sobreviver também ao nascimento então da própria criação do sétimo cosmo. E mesmo que alguém o mate ou a morte tente então matá-lo, né, ele não pode então ser reivindicado, né, pela própria morte. Ele então se regenerou da própria aniquilação total, e quando então reduzido a energia inorgânica, as suas máquinas elas trouxeram ele de volta, apesar que em algumas situações ele já foi morto definitivamente. E sabe o Abraxas? Então, uma outra entidade também poderosa da Marvel, quando ela então enfrentou o Galactus, ela então passou direto pela cabeça do próprio Galactus, mas o impressionante disso é que o Galactus logo em seguida ele se regenerou
quase instantaneamente. A própria presença dele, ela distorce então o tempo, altera também o presente, o passado e o futuro, e ele não é afetado por isso. A sua presença também distorce então a realidade, de acordo então com o próprio Reed Richards, podendo também alterar, dobrar e também desafiar as leis da física. O interessante também é que o Galactus ele tem então uma telepatia que se compara ou supera ao do próprio Odin, que já tem uma telepatia gigantesca. Poderia também apagar todas as emoções da alma de alguém, tornando então uma pessoa, ou essa pessoa em si, né, completamente subserviente a ele. Teve então a capacidade então de absorver o Dormammu, que é uma outra entidade também da Marvel, também bem poderosa, que usa magia negra, manipulação do tamanho, crescendo então por toda a galáxia em si, pode então sentir que o universo está então em perigo. E quando ele então enfrentou o Dormammu, ambos estavam então na dimensão das trevas do próprio Dormammu. Depois que o Galactus então ele comeu, no bom sentido, né, o Dormammu, e absorveu alguns poderes dele, inclusive também algumas dimensões também no processo, Galactus então se tornou então ainda mais poderoso, contendo então uma energia mágica bem alta também. Foi necessário então uma bala, cara, misteriosa, amplificada com o poder do próprio amor, para poder derrotar o aspecto próprio Dormammu. O mistério na Marvel, ele é assim, o material do amor. E essa arma, ela é a principal arma do próprio The Wonderful Vol. E foi com essa arma que ele então foi necessário para poder derrotar então, um aspecto do próprio Dormammu. O próprio fogo que então, o Galactus já teve então, acesso e também foi então, necessário para poder derrotar o aspecto do próprio Dormammu. Também faz parte do próprio fogo do mistério, que fica então na parte e fora do multiverso. Já destruiu também, consumiu essa energia, né, do fogo, onde ele também é o mestre do próprio poder cósmico, que vem então do próprio plano astral. E como comparação, Galactus tem todo o potencial para poder estar então acima do próprio Homem de Ferro, Armadura de Deus. E também então o próprio Korvac, que é um outro vilão si também da Marvel, que então obteve também o poder cósmico, também direto ligado ali com o próprio Galactus. E esse Homem de Ferro, Armadura de Deus, ele estava então pronto para poder enfrentar seres abstratos, como então Oblivion, Intermediário e dentre muitos outros. E Galactus, mesmo com seu poder base, ele já tentou enfrentado o Intermediário, que estava então amplificado pelas joias do infinito. E também amplificado, estava então comendo tudo na sua frente em um dos seus confrontos cósmicos, onde então deixou o próprio Tribunal vivo até mesmo com medo. O Galactus ele nem sempre foi o cara que conhecemos, ele já foi um cara chamado então de Galan, que então nasceu do próprio sétimo cosmo do multiverso, dedicado então à própria ciência. Ele acabou então sobrevivendo à sua destruição e se fundiu com a sua própria ciência. Galactus ele teve então algumas formas, seja então em poder ou mesmo também aspectos. Por exemplo, uma forma então chamada então de Destroyer, onde ele então chegou, estava morto ali, né? Aí chegou então a ressuscitar, revivido ali com a ajuda do próprio Thor, para poder enfrentar uma outra entidade. Eles também teve então outra forma também, né? O Galactus, e uma delas é então o próprio Lifebringer. Galactus ele então renunciou ao seu papel de devorador de mundos e em vez disso ele se tornou então um doador de vida, usando então o seu imenso poder cósmico para poder criar e também restaurar a vida do próprio universo. Lifebringer ele é tão poderoso que abriu então um buraco no exterior da Marvel, que fica então ao lado da própria, fora do multiverso ali, né? No exterior do multiverso da Marvel. E nesse lado de fora do multiverso existe então uma página em branco de infinitas histórias e também que intriga do próprio The One Above All. Esse Galactus Lifebringer ele pode ir além do além, está então lá no próprio Beyonder, né? O além ele se conecta também com o reino dos Beyonders, que está então fora da própria costa distante do próprio multiverso da Marvel. Essa costa distante da Marvel, ela transcende todos os níveis do multiverso da própria ciência, bem como também o multiverso abstrato. A costa distante também ela é chamada então de costa ou a camada, né, final do multiverso. E no estado então mais enfraquecido do Galactus, o ego ou planeta vivo, ele se transformou em um ego pleno ou ego prime, uma versão então mais poderosa dele também. Ele ainda assim também, como o Galactus, né, foi então capaz então de lutar contra celestiais das trevas. Galactus possui então um poder tão infinito quanto o próprio multiverso atual. O interessante também dizer é que esse Galactus também, o portador da vida, ele foi então chamado então de coração do sexto multiverso, onde ele é então alimentado por uma fonte cósmica teoricamente infinita, como então o multiverso, onde ele então pode perceber linhas do tempo infinitas, bem como também a toda a eternidade em si. Derrotou então o Lorde da Ordem e Mestre do Caos,
E nesse momento, a hierarquia cósmica da Marvel, né, naquele momento ali, não estava tão definida ainda. Então todos ali tinham então um poder meio que padrão. E quando o Galactus também estava então no estado então mais enfraquecido, ele devorou então e também reconheceu os segredos do próprio Simon Rodstrov, conhecendo então o inimigo da própria guerra, o primeiro firmamento. E o Simon Rodstrov estava então além de qualquer outro nome conhecido. Ele é um servo então do mal que está então além da própria imaginação dos últimos seres existentes. Ele também nem foi afetado por nenhum tipo de ataque da Capitã Marvel. E mesmo estando em um estado tão enfraquecido, ele também era então capaz de entrar no reino além do alcance do primeiro firmamento e também além do próprio esquecimento. O Galactus ele tomou consciência do próprio esquecimento da própria guerra, né? A guerra em si, que estava tendo então com os próprios celestiais escuros e dentre muitos outros. Ele resistiu também aos ataques do próprio Logos, uma fusão de entidades, Lorde da Ordem, Mestre do Caos e também do próprio Intermediário. O ISO 8, um elemento tão encontrado apenas no próprio exoespaço, o espaço entre realidades, contém então tanta energia que então uma pequena quantidade pode então transformar o Lifebringer Galactus basicamente a fonte de toda a energia Lifebringer. O próprio ISO 8, né, fez então o Lifebringer uma fonte ilimitada de energia vital. E em como comparação também, esse próprio ISO 8 ele compartilha semelhanças com o cubo cósmico e também pode também se tornar um se tiver tempo o suficiente. O ISO 8, ou então conhecido como neutrônio, né, ele é potencialmente um bloco de construção para itens cósmicos que pode então alterar a existência e também atuar como então o contador cósmico, o que também com os cubos cósmicos, né, na época inclui então o modelador de mundos que vê então a eternidade como nada mais do que um humano comparado a ele e criou então várias interações do próprio multiverso e como consequência Galactus em sua plenitude teve então acesso a um poder igual ao da própria multi-eternidade do oitavo cosmo. E ele também pode então ver toda a totalidade da própria eternidade múltipla e a própria rainha nunca sem nenhum tipo de problema algum. E esse portador da vida ele foi algo então criado pelo próprio terceiro cosmo, se tornando então uma conexão entre o sexto cosmo e o terceiro cosmo. Galactus ele também teve algumas outras formas também, como citei antes, né? Além do Lifebringer, ele teve também a própria Necro Sword, que é um outro poder que o Galactus também obteve, onde ele então é infectado pela própria Necro Sword, a Necro Espada do próprio Knu ou Gorr, a Hall Black, que é uma espada então muito poderosa, criada então pelo próprio Knu, deus dos simbiontes, e ele foi então corrompido pelo próprio poder sombrio da espada e se tornou então uma força de destruição avassaladora. Destruiu então planetas inteiros com a própria Hall Black. Como comparação desse poder, o Gorr, né, foi capaz então de destruir panteões inteiros de deuses, matou um deus mais velho e também derrotou 3 versões do Thor, e uma delas é o próprio velho rei Thor. Apesar de ser poderoso, esse Galactus aí, ele tem poucos feitos para poder falarmos sobre ele. E por último, é o Galactus então que eu citei aqui também, né, agora. Galactus no fim dos tempos, onde ele então está junto então com o próprio Franklin Richards. E ele então, Galactus, ele consumiu então toda a raça dos vigilantes ou observadores, né? Galactus ele revelou ao Franklin Richards que poderia então criar o próximo cosmo. Nesse momento, ele então faz o próprio Franklin Richards o seu avatar e passa então as suas energias para ele, o que faz então o próprio Franklin Richards criar então o próximo cosmo pelo poder do próprio Galactus. Já que a gente falou do próprio Galactus, vamos agora então pelo próprio Unicron, né? Unicron, ele é um dos personagens mais poderosos do universo Transformers, né? Sendo então um antideus, uma forma primitiva do mal em si, a personificação do caos, né? Ele é o próprio oposto do próprio Primus, seu irmão, né? Enquanto o Primus ele é um deus benevolente que incorpora então a ordem à luz, o Unicron ele é o oposto, sendo então uma força multiversal para o mal, personificado então ou personificando então todos os aspectos negativos conhecidos. A sua única existência é destruir então toda a vida na criação para encontrar a paz, se tornando então um ser no centro vivo de uma própria torrente infinita e também rodopiante de nada no fim de todas as coisas. E mesmo ele então, sendo então um antideus, capaz de devorar universos e também realidades inteiras, ele pode viajar então pelo próprio multiverso para poder devorar mundos e também espalhar a sua essência. Ele é uma singularidade multiversal capaz de então se expandir infinitivamente, reduzindo então tudo é um inferno infinito de nada. O Unicron, ele não pode então ser destruído, ele pode então ser detido, também derrotado temporariamente, mas nunca destruído permanentemente. Enquanto houver então a maldade ou a malícia
Alice no mundo, multiverso, enfim, vocês entenderam, né? O universo em si, ele ainda assim vai existir. O único, ele não vai deixar de existir e nunca vai deixar de existir, sendo então praticamente impossível de matar ele. O Unicron, ele foi então criado pelo todo-poderoso Deus, né, do universo então de Transformers, chamado então de aquele, ou o próprio único, que também é conhecido então como a fonte, a divindade que criou então todo o multiverso de Transformers. O multiverso contendo então universos infinitos em tese, né, com cada universo sendo então infinito em tamanho e também contendo então o conceito de possibilidade infinita, onde tudo pode então acontecer, como então realidades infinitas. O multiverso Transformers, ele é gigante, quase no mesmo nível do universo ou multiverso Marvel, em termos de cosmologia, tá? O Deus então criou então o Unicron por curiosidade, depois ele então testemunhou o nascimento do próprio universo. Ele fez então o Unicron para explorar esse universo em si. Ele então por algum motivo, ele subdividiu o Unicron em dois, enquanto então a outra metade ainda era Unicron, a outra então se tornou então Primus, ou Primus, né, que é o seu irmão, para poder então criar o equilíbrio perfeito entre ordem e caos em um multiverso. Eles então são basicamente um yin e yang, né? Um é ordem e outro é luz, como citei antes. Logicamente que algumas histórias de Transformers podem não ser canônica ou sofrer então mudanças com o passar do tempo. Sendo então o deus que personifica então o caos e destruição, também é conhecido por ser a maior ameaça em si do multiverso, cara. Considerado então uma praga na criação, uma força multiversal que busca então a destruição de toda a criação. O Unicron, ele é um ser muito poderoso além da própria imaginação. Há poucos seres como pro Primus, sendo então um desses poucos seres, poderoso o suficiente para poder resistir a tal força cósmica dele. O Unicron, ele tem uma força ilimitada, onde ele então pode então literalmente esmagar planetas inteiros facilmente. Ele não está então limitado pela própria percepção convencional de tempo e espaço, e seu verdadeiro eu existe então fora ou no vazio em si, fora do multiverso, sendo então considerado então imortal, onde ele então é capaz de voltar à vida, pode então devorar realidades e universos inteiros em si. Foi confirmado onde ele é então capaz de devorar um multiverso sozinho. Cada ação maligna realizada por seres inferiores só acontece porque o Unicron, ele deseja subconscientemente que assim que seja. Enquanto então houver mal na criação, ele ainda assim vai existir, não pode deixar de existir. Uma das lutas então contra o Primus, né, que ele teve, é que ele sacudiu então o universo, destruiu então mundos e os sóis estavam então implodindo. O seu conflito destruiu então a estrutura do próprio tempo e espaço e também destruiu galáxias inteiras, apenas por existirem. Onde ele também fez com que o único planeta enlouquecesse apenas por lançar sua centelha no planeta em si. E a partir desse planeta se formou então um novo corpo, voltando então à vida e dando então uma continuidade ao seu trabalho. Destruiu também o multiverso Transformers, deixando então apenas um vazio, onde ele também pode então lutar contra o próprio Primus de novo em diferentes planos da própria existência. Apesar dele então ter um poder que pode então destruir o multiverso em tese, ele não criou o multiverso em si. Foi o Big Bang em si. Embora o Unicron em si ele tenha então sido declarado o núcleo do próprio multiverso senciente, não foi explicado como ele se tornou. O Unicron, ele destruiu o multiverso apenas uma vez. O resto das histórias em si era somente quando ele ameaçava que iria fazer, enquanto então lutava ou fazia alguma outra coisa do tipo. Vale também ressaltar que muitas das histórias que envolvem então o Unicron é apenas em quadrinhos e também universos ou multiversos relacionados então a ele. De acordo com a série animada original, o Unicron ele foi criado então pelo próprio Primacon, que também é criador dos Quintessons, que acabou então criando o que viria então a ser os Autobots e os Decepticons. O Unicron, em sua forma atual, ele é nerfado e seus poderes selados, mas o Unicron em sua forma original é onde ele pode então liberar todo o seu potencial. O Unicron, ele destruiu o primeiro multiverso no passado e dormiu no vazio depois de devorar os antigos reinos. O vazio também é conhecido como ausente de tudo. É então total de ausente da própria realidade, que existe então após a própria destruição do Unicron. Depois disso, os antigos reinos explodiram e também desencadearam o Big Bang, criando então todos os universos novamente. E também sem mencionar que o Unicron ele dormiu durante então esse Big Bang. O Unicron ele teve então que fazer tudo de novo, mas dessa vez teve então que lutar contra o próprio Primus, né, que é o seu irmão ali. A luta deles então provavelmente aconteceu num universo único, onde então eles lutaram então em torno de um próprio multiverso em si.
O Unicron, ele é muito habilidoso e o Primus também, ele é muito habilidoso também, mas também muito astuto. Mas ambos são deuses iguais, não importa o que aconteça, ambos tentam poder para poder derrotar um ao outro. Mas eles lutaram então até acontecer então um impasse. A batalha do Unicron e Primus era então conhecido como a Telquimaquia. A singularidade do próprio Unicron não consome então apenas o universo, realidade e também linha do tempo, mas também toda a criação, espalhando então por todo o multiverso, né, ou por todo o cluster. Mas também foi afirmado também que se aplica então à dimensão pós-dimensão no multiverso. Além então do próprio Dark Energon, o Unicron ele possui então 3 tipos de forças vitais em algumas continuidades. Na própria continuidade do próprio Unicron, Beast Wars, a energia do próprio Unicron, a energia dela, né, dele ali em si, é muito poderosa, mas também corrompida, caótica e também imprevisível. Essa energia ela pode então dar a ele um transformador, afetar também ambientalmente um planeta de forma então ruim, fazer com que o próprio Unicron possua então um corpo de Transformers em si, e quando a energia então for liberada para eles, ele vai poder usar perfeitamente. O Unicron pode então absorver a força vital dos seus servos para poder criar um novo corpo físico ou poderoso também, para poder aí dobrar o próprio tempo e espaço. No universo Primus, ou Primax, ou 3H Comics, a força vital do próprio Unicron era chamada então de Essência Negra. As Dark Essence, ditas então pelo próprio Vector Prime, poderiam então ser pela própria Dark Spark também. E na própria continuidade alinhada, o sangue do próprio Unicron é chamado então de Dark Energon. Todos esses seres, ou essa energia aí, né, são a força vital do próprio Unicron. O Vector Prime ele afirma que todos os 3 são iguais, de certa forma. Os poderes elementais também do Unicron já foram então considerados incríveis. Ainda assim, além de ser avassalador, né? Por exemplo, quando enfrentou o próprio Caveira, que chegou a entrar em tornamento do próprio Unicron, ainda assim não é algo espetacular, como algumas outras entidades que a gente vê na Marvel, por exemplo, né? A mente do Unicron também é um plano astral, já que ele também lutou contra o próprio Cabeça da Morte lá dentro. Ponto a ser ressaltado é que o Unicron ele pode então ser absorvido, seja então em energia, pode então em essência também, mas com um porém. Caso alguém então absorva algo, né, que está relacionado a ele, isso seria então um grande problema, porque por exemplo, o Dark ou a Dark Energon, que faz parte do próprio Unicron, pode então ser absorvido. Sim, assim como os Cybers, né, chegaram a absorver o próprio Dark Energon, Megatron, servindo então como exemplo, ele chegou a injetar em si mesmo, em Transformers Prime, essa energia. Mas no próprio jogo War Cybertron, Megatron, ele literalmente absorveu a Dark Energon e ganhou poderes com ele. E o Unicron, ele pode assumir aqueles que absorvem a Dark Energon, dando então o Unicron um corpo para ele poder controlar. Então, mesmo que alguém então absorva, vai conseguir absorver o Unicron, seja então energia ou essência, tudo que se conecta a ele, a energia Dark Energon ela é muito prejudicial a quem usa ou absorve ela. Abre aspas. A própria existência do Unicron causa e também danifica a estrutura do espaço e tempo, criando então redemoinhos entropóficos e ondas de choque quânticas capazes então de apagar galáxias inteiras da própria existência. Fecha aspas. O Unicron ele não está sujeito a nenhuma regra. Essas regras até poderão ser aplicadas aos 13 Primus ou no Primus, né, o que é o irmão do próprio Unicron, mas no Unicron é diferente. Ela não se aplica a ele. Quem vence? Claro que essa seria assim, uma luta sem precedentes, né? Não dá nem para poder imaginar o caos e a destruição que iria ser causada, tanto então pelo próprio Unicron quanto pelo próprio Galactus em si. Ambos consomem planetas inteiros, galáxias e também dimensões, né? Só que tem um porém. Ao contrário do Galactus, a energia do Unicron ou qualquer outra energia que se conecta a ele, como a Dark Energon, pode ser prejudicial até mesmo também para entidades, levando em consideração então uma corrupção total do ser. Podemos então analisar a forma que a cosmologia da Marvel e Transformers também ela é formada. Para mim, a cosmologia da Marvel ela é muito maior que Transformers. Sim, para mim é. Mas o universo Transformers ele não fica muito atrás. O problema do Unicron é que ele apareceu em muitas mídias e o que dependendo da qual for, né, foi contada, né, se for animação, for HQ, enfim, ele vai ser mais fraco se comparado aos quadrinhos. O Unicron ele é como se fosse um Galactus da vida, né, com o poder de destruição total. Ele devora planetas, estrelas, universos inteiros, realidades, clusters, até mesmo também multiverso.
existindo e também viajando de cada universo com avatares e também encarnação de si mesmo. Matar ele vai apenas atrasar ele, até ele voltar e continuar destruindo tudo como só uma singularidade. Galactus ele é uma entidade tão poderosa que é então reconhecido até mesmo também por outras entidades da Marvel, como Eternidade, Rainha Nunca ou mesmo também o Tribunal Vivo. Essa luta seria então uma grande aposta, porque sim, Galactus ele pode vencer, mas ao mesmo tempo também o Unicron tem uma grande vantagem também de vencer, pois mesmo que o Galactus ele consuma o Unicron ou tente matar ele de alguma forma, primeiro é que ele não vai morrer, pois ele também está além do próprio conceito morte. Segundo então que a energia do Unicron ele pode afetar o Galactus, dando então uma oportunidade dele de controlar o próprio corpo do Galactus. Eu acredito então que a tecnologia do Galactus e do Unicron são excepcionais. A telepatia dos dois também são muito boas e bem notáveis. Mesmo o Galactus então estando no seu auge, seria complicado para ele poder vencer, pois o Unicron ele é bastante atrevido para poder vencer essa luta. Basicamente o Deus das Trevas, né? Onde ele então trará uma das maiores, se não a maior dificuldade de todas numa luta contra o Galactus. Galactus ele pode ter poderes além do próprio conceito de caos e ordem, só que o Unicron ele tem 1/3 do poder do Único, a entidade suprema de Transformers. Galactus ele até daria assim, uma bela de uma luta, mas assim, Galactus ainda assim ele é suscetível à morte completa, ao contrário do próprio Unicron, que mesmo então perdendo, estará então vivo por todo o multiverso vazio. Na minha opinião, essa luta então seria então uma aposta difícil, pelos motivos de vantagem como imortalidade completa, poder, infecção de energia, até mesmo também a tecnologia. O Unicron ele tem então um pouco mais de vantagem para poder vencer. Agora, Galactus ele seria então um imenso problema, porque os passos do próprio Arquépticos da própria Marvel, como Galactus sozinho, ele já estava então matando a Rainha Nunca, e ele já foi então considerado o fim do cosmo e também da própria narrativa. Então é totalmente plausível também aceitar que o Galactus também poderia sim vencer. Aí você, concorda comigo que o Galactus venceria ou você acha que o Unicron venceria? Comenta aqui o que você achou. Sugira também novos duelos também, vai ser muito bacana trazer aquele seu duelo aqui pro canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.